Eleições aí na beirada. E vamos falar sobre isso, vamos aprender mais. Já estou aqui com o WhatsApp 319-8402-9756. 319-8402-9756. Manda para cá a sua pergunta, vamos tirar as dúvidas, vamos aproveitar aqui, porque você sabe que sempre trazemos, como diz, prateleira de cima. Sempre os melhores especialistas para tirarem as suas dúvidas. E na hora de escolherem quem votar, se analisa apenas o perfil do candidato à presidência? Uma pergunta. Saiba aí que em várias situações, o vice precisou assumir esse cargo. Por isso é tão importante conhecer todos os nomes da chapa. E é sobre isso que nós vamos bater um papo agora com o cientista político Rubens Goiatá. Muito bom dia! Que bom você aqui de volta. Bom dia, prazer estar aqui de volta. E vamos falar sobre a importância de entender e aprender sobre isso. Às vezes as pessoas, elas realmente... Isso é uma verdade? As pessoas só pensam no presidente e esquecem quem está com ele? Realmente o foco é no presidente, né? O vice não tem muita, não atrai muita atenção, né? Realmente, e muitas vezes na história brasileira, várias vezes na história brasileira, o vice teve um papel importante, assumiu, né? Será que é porque às vezes as pessoas acham que o presidente ali, então, não vou nem olhar não, porque o vice-presidente, ele pensa igual o presidente, se ele está ali, ele é a mesma coisa. Será que às vezes é essa visão que as pessoas têm? Nem sempre é assim, sabe, na história brasileira. A história brasileira tem alguns, só para retomar aqui um pouco, por exemplo, na proclamação da República, né, depois do Brasil ser um império, na proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, renunciou ao cargo e assumiu o seu vice, Floriano Peixoto. Logo no início, o primeiro. Sim. Depois, em 1954, Getúlio Vargas suicidou e assumiu o seu vice, Café Filho. Isso. Né, que governou durante um ano e pouco e teve um episódio estranho ao final do seu mandato. Quis passar o poder para o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que dá nome à nossa avenida aqui, né? Sim. Carlos Luz, e Carlos Luz estava mancomunado com setores das Forças Armadas que queriam impedir a posse do então presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Aí um outro setor das Forças Armadas, comandado pelo Marechal Lott, depôs o Carlos Luz, colocou o Nereu Ramos. Quer dizer, uma confusão muito grande. Depois, em 1960, aí que aconteceu uma coisa muito engraçada na Constituição de 1946. Sim. Ela permitia votar para o presidente da República e para o vice. Você não votava numa chapa, presidente e vice. Você escolhia o presidente e você escolhia o vice. Então, o que aconteceu? Em 1960 foi eleito para presidente da República Jânio Quadros. Certo. E para vice-presidente foi eleito João Goulart, que era oposição a ele. Seria como se hoje fosse eleito o Fernando Haddad com o general Mourão de vice. Pensa bem o que ia dar isso. Ou ao contrário, não é? O Jair Bolsonaro com a Manuela Dávila de vice. Pensa bem. E essa situação foi o que ocorreu em 1960. Jânio Quadros renunciou, provavelmente achando que os militares iriam chamá-lo, os militares e os empresários iriam chamá-lo de volta para ele governar com plenos poderes. Eles disseram para ele, renunciou, vai embora. E aí o João Goulart teria que tomar posse. Houve um veto à posse do João Goulart, houve um impasse. E aí o Tancredo Neves, nosso Tancredo Neves aqui, conciliador, chegou a uma solução de compromisso. Não, o João Goulart assume, mas num regime parlamentarista, ou seja, sem muito poder. Né? Mas depois houve um plebiscito e o João Goulart retomou os poderes, voltou ao presidencialismo. Você tem uma ideia como é que essa questão do vice na história brasileira, né? Depois disso, o Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral em 1985, uma eleição indireta, mas com o compromisso de fazer a transição da ditadura para a democracia. E o seu vice era o José Sarney, né? Uma composição ali do Tancredo com... José Sarney representava setores do partido que apoiava o governo militar e que tinham largado o governo militar e se bandeado para fazer uma composição com o Tancredo Neves, que era então do MDB. Sim. Então, o Tancredo Neves, todos sabem, infelizmente não veio a tomar posse, adoeceu
adoeceu porque postergou a operação que necessitava fazer, né? Se tivesse feito a operação, se tivesse se cuidado antes, adoeceu, veio a falecer. Quem assumiu? O vice. Nós estamos vendo a história. Nós temos uma história de vices. Nós temos uma história atuais. de vices. E, finalmente, em 1992, Isso. Fernando Collor foi eleito, tinha como vice Itamar Franco, sofreu impeachment, Fernando Collor, seu vice Itamar Franco assumiu, né? E agora, recentemente, Dilma Rousseff foi reeleita, né, em 2014, sofreu um impeachment e o seu vice, Michel Temer, assumiu. Então, são muitos vices aí na história do Brasil. Muitos. E tem ficado algo, tipo assim, constante, né? Algo que tem acontecido de maneira corriqueira. A história política brasileira é muito turbulenta. Então, você vê, foram 2 impeachments, um suicídio, uma renúncia lá atrás do Marechal Deodoro, o Tancredo que ficou doente. Então, o vice realmente tem um papel importante. Vale a pena olhar quem é o vice. E aí a gente pergunta, quais são essas funções que o vice ele exerce? A função do vice, basicamente, é exatamente substituir o presidente da República. Ele tem poucas funções institucionais. Há vices-presidentes, na história do Brasil e, né, também em outros países, que passam o cargo, vamos dizer, em branco, né, como vice-presidente. Alguns até são politicamente... Transparentes. Passam em branco ali. O presidente viaja, ele assume. Sim. É uma função que tem que haver, né? Tem a ordem também, se o vice-presidente também viajar, assume, se não me engano, o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Tem a ordem de sucessão da presidência da República, né? O vice é o primeiro na sucessão. Essa é a principal função constitucional e institucional do vice, né? Substituir, porque as viagens, por exemplo, são muito comuns, né? Os presidentes da República viajarem, né? Então sempre é o vice-presidente que assume, né? Supondo-se, agora, principalmente, que não há mais essa regra que tinha na Constituição de 46, né? Que você votava isso era muito engraçado, você votava para o presidente e votava para o vice, e supõe-se que o vice esteja coordenado ali politicamente com o presidente, né? Então, o presidente viaja, o vice assume, o presidente eventualmente fica doente, o vice assume. Então, são essas questões, né? Ele é o primeiro na linha sucessória. Eu queria que a gente comentasse, às vezes, na prática mesmo, né, Rubens? Tem o presidente, ele, né, vai lá, às vezes as pessoas acham que o candidato a presidente é quem escolhe o seu vice. E hoje, com essas questões de coligações, de partidos... Quase sempre são coligações, quase sempre são coligações políticas, né? Interesses políticos, interesses no bom sentido. Por exemplo, o caso clássico, quando o Tancredo escolheu o Sarney. Sim. É porque foi aquele vice, o Sarney, que era da antiga Arena e depois se transformou no PDS... Era importante fazer essa coligação, o Tancredo fazer essa coligação do Sarney, para dar força para a sua chapa com aqueles elementos políticos que tinham saído do apoio ao governo militar, para fazer essa transição, né? O caso do presidente Lula, por exemplo, o vice do presidente Lula, daqui de Minas, o empresário Zé Alencar, né? Foi muito importante o Zé Alencar. E, aliás, o Zé Alencar, o Lula não sofreu ao longo não ficou doente, nem sofreu impeachment. Então, o Zé Alencar substituiu ele só quando o Lula viajava, né? Mas o Zé Alencar foi importante, foi uma composição. Para o Lula, foi uma espécie de aceno do Lula, que vinha do Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda, para o empresariado, né? Olha, empresariado, eu não sou um radical de esquerda, eu tenho um grande empresário aqui na minha chapa. E, inclusive, se desenvolveu uma amizade entre os dois. Então, o Zé Alencar teve uma atuação importante como vice-presidente do Lula. Então, geralmente, essas composições são composições políticas, né? Para agregar valor, geralmente é uma frente política. E, normalmente, Rubens, pode acontecer também de ser uma composição, e aí o fato da gente, né, hoje a gente aqui aprendendo a observar os vices. Observar que é uma composição política, mas eu não vejo que há afinidade entre eles. Porque isso pode acontecer também. Pode. Caso clássico. Isso é importante, né? O caso da Dilma, por exemplo, que assumiu o tempo como vice o Temer, né? Por quê? Porque o PT
para ter... Está escrito nas instituições brasileiras que é muito difícil um país, um partido, eleger um presidente e ter ele sozinho maioria no Congresso, Sim. no Legislativo. Então, o PT, o partido da Dilma, buscou o Michel Temer no PMDB, o maior partido do país, mas que sozinho também não é majoritário. Nenhum partido brasileiro sozinho é majoritário, tem mais que 50%. Mas aí agregava com o pessoal do PT, mais o MDB, PMDB, mas a relação não era muito boa. Várias vezes havia um dissenso ali. E ao final, quando o impeachment da ex-presidente Dilma começou a ser uma realidade plausível, Sim. o Temer, como vice, ainda desembarcou do governo Dilma e trabalhou ativamente pelo impeachment, né? O que o Itamar Franco, por exemplo, com o Collor, não fez. Foi a mesma coisa, o Collor precisava de um nome, aqui de Minas, pegar nomes para vices aqui de Minas é importante, porque Minas é um estado importante, um colégio eleitoral grande, uma economia importante. Então o Collor chamou o Itamar Franco para ser seu vice, né? O Itamar Franco era um político respeitado, um político... Aí o Itamar Franco, durante o processo do impeachment do Collor, ele ficou, vamos dizer, na dele, vamos dizer assim. Já não foi o caso do Temer, Sim, que a partir de certo momento participou ativamente do processo de deposição da sua companheira de chapa, né? Sim. Como que você... o que você diria para o telespectador, né, essa questão da análise do vice? Porque muitas vezes o vice, ele às vezes não é tão conhecido como o candidato. Aí você fala assim, gente, de onde é que saiu esse vice? Deixa eu procurar saber a respeito desse vice. Eu acho que sempre vale a pena você analisar, porque a análise do vice mostra muitas vezes essas composições, né? Às vezes algum princípio dele que é muito diferente do titular. Mostra essas composições. Se ele assumir, ele vai pensar muito diferente da outra linha. Exatamente, ver se não há uma diferença, uma discrepância muito grande. Nós estamos aí agora, né, com o vice, o candidato a vice na chapa do Bolsonaro, tendo um protagonismo maior, né? Porque o Bolsonaro está hospitalizado lá e o general Mourão tendo um protagonismo maior. Inclusive, às vezes, não estou falando que eles estão brigando, mas o fato é, por exemplo, o Bolsonaro falou, há uns 2, 3 dias atrás, falou da possibilidade de fraude nas eleições, o que eu, particularmente, acho isso muito grave, ficar lançando essas dúvidas. Eu não acredito nisso e acho muito grave. Aí ontem o general Mourão falou assim, não, mas isso aí não tem nada a ver, não, ele falou isso porque está meio fragilizado, adoentado, quer dizer, já teve, não é uma briga, não se pode falar que é uma briga, mas já teve opiniões divergentes ali, né? Então, vale a pena o eleitor olhar quem é o vice, não só pela figura em si do vice, mas porque mostra as composições políticas. Às vezes fica claro também que o vice e o presidente não são tão próximos, como era o caso da Dilma Rousseff com o Michel Temer, um caso clássico, mas outros também, né? Outros também não há essa discrepância assim, entre o candidato a presidente e o candidato a vice. Isso aí é aí o eleitor que julgue, né? Sim. Agora, é importante também observar, até com relação ao vice, experiência. Sim. Se já passou, né, o que já viveu. Porque, até se a gente for pegar a nossa história aqui, isso é bem fato que pode acontecer dele assumir. Você vê, por exemplo... Tivemos tantas histórias assim. Você vê, por exemplo, o vice-presidente do Collor, Itamar Franco, não estou falando porque é mineiro, não, mas não só teve um papel mais discreto na deposição do Collor, não ajudou, quer dizer... eu fui eleito na chapa desse camarada, eu vou ficar na minha, que se tiver o impeachment. Mas como foi um presidente importante, conseguiu, num momento delicado, manteve a transição democrática brasileira, encaminhou um projeto de estabilização da economia com o Plano Real, né, junto com o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique foi ministro da Economia do Itamar, e ambos encaminharam o projeto de estabilização econômica do Plano Real. Depois brigaram, né, porque os dois queriam a paternidade do Plano Real, mas isso já é para depois. Ou seja, foi um vice que fez um governo razoável.
Ao contrário do Michel Temer, por exemplo, que está terminando o mandato agora com uma rejeição recorde, né? Sim. E, então, assim, é importante, sim, olhar a experiência, a capacidade do vice-presidente. Não é uma figura decorativa, não sim. É. Para a gente fechar, você diria que, às vezes, também a função do vice, além de substituir, né, o titular, no caso, devido ao titular, ele tem ali as funções específicas, e o vice, ele teria a oportunidade de estar mais atento às necessidades do povo. Sim, isso pode acontecer. Como eu disse, há vice-presidentes que passam o mandato todo realmente numa atitude decorativa, né? Substitui, às vezes, ali uns dias... Nos bastidores. Há outros mais ativos. O caso do vice-presidente José Alencar, por exemplo, é um desses. O José Alencar sempre foi uma liderança e a atividade política do José Alencar nunca se resumiu a só substituir o Lula quando o Lula viajava, não. Sim. Ele era uma interlocução importante do Lula junto ao empresariado. Ele, por exemplo, expressava muito um anseio do empresariado produtivo brasileiro contra a taxa de juros. José Alencar passou que o Lula mantinha alta. O Lula mantinha a taxa de juros alta, o que dava muito dinheiro para o setor financeiro. E o vice dele, o que era engraçado, o vice dele criticava isso o tempo todo, ou seja, de certa forma criticava, mas assim... Já dividido ali no próprio o Zé Alencar criticava, então, mas ao mesmo tempo o Lula assim, pode criticar, Zé Alencar, porque eu faço isso, você está entendendo? Assim, a relação entre os dois era muito boa. Então, o que não acontecia, repito, com a Dilma e o Temer, desde o primeiro mandato, o que foi um problema, né? Então, o Zé Alencar teve um papel político importante como vice-presidente. Às vezes, vice-presidentes podem ter... Depende da conjuntura política do país na época, depende também da capacidade política da figura que é vice-presidente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.